Aí, acho que já foi. Bom, boa tarde todo mundo que já está aqui assistindo a gente. Boa tarde os palestrantes aí da Oracle. Eu sou o Leonardo, um dos organizadores da CEMOV, e eu vou estar moderando aqui esse evento de hoje. O nosso segundo evento do dia, é o nosso primeiro dia da semana, e a gente ainda tem uma semana inteira pela frente, então confira os outros eventos aí também, para ficar por dentro de tudo. A gente vai esperar uns 5 minutinhos aí eu já passo a palavra para os meninos para eles iniciarem a apresentação. Bom, acho que já deu um tempinho bom aí, então a gente vai
começar aí a apresentação. Eu só queria apresentar antes para vocês um pouquinho da plataforma, o público, que aí vocês têm acesso a 2 chats. Um é o chat normal, que eu posso ver, mas os palestrantes não vão ver esse chat. Então, eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mandem no outro chat de perguntas, que daí vai direto para os palestrantes, ok? Então, é isso. Já pode começar, Vitor. Vocês confirmam para mim? Estão chegando na minha tela, pessoal? Legal. Perfeito. Eu deixei o botãozinho do computador ligado. Bem, boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor, eu vim aqui para falar um pouco aí dos trabalhos que a Oracle tem feito. Sejam bem-vindos. Espero que aproveitem aí bastante a sessão. A ideia é falar um pouco sobre carreira, um pouco sobre a graduação na Poli. Eu sou ex-aluno, né? Daqui a pouco eu vou conversar um pouco mais sobre o assunto. Falar um pouco sobre as tecnologias mais inovadoras e um pouco dos trabalhos aí que a Oracle tem feito, tá? Mas acho que o principal é trazer um pouco dos conceitos de como a tecnologia tem participado e tem auxiliado como ferramenta mesmo dos processos na engenharia hoje, né? Ali na ponta da inovação. Então, fiquem à vontade aí para fazer as dúvidas que vocês quiserem. Meu nome é Vitor e fico à disposição também depois para qualquer outra dúvida. Então, começando aí, pessoal, só deixando aqui uma declaração de Porto Seguro, tá? Uma obrigação legal aí que eu tenho da Oracle de deixar claro que nada que eu estou dizendo aqui é um contrato ou nenhum compromisso com o público. E aqui, iniciando, vamos começar com a nossa agenda, tá? Como eu falei, primeiro vamos falar de graduação e carreiras, né? Até porque imagino que muita gente que está aqui está nesse processo de turbulento de entender o que vai ser a carreira e buscando espaço no mercado de trabalho. Vou falar um pouquinho sobre a Oracle, a ideia não é me estender muito, tá? E aí depois a gente já começa a falar um pouco dos conceitos que são necessários para a gente avançar numa conversa sobre nuvem e depois, de fato, vamos ali para a engenharia em nuvem, para o Technicase, beleza? E aí, depois a sessão de dúvidas que está programada para nossa tarde. Então, seguindo aí, meu nome é Vitor General de Pinto, tá? Eu tenho esse cargo aí chamado Cloud Engineer, que é um cargo que não existe nem há 10 anos no mercado, tá? Uma função muito recente, muito drivada por tecnologia e pelas tecnologias de nuvem. Eu trabalho há 4 anos na Oracle e sou formado em engenharia elétrica aí na Poli também. Então, para os íntimos é o PEA, né? Energia e automação. E aqui estão os meus contatos também, tá? Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn ou para mandarem e-mails com dúvidas, se quiserem se aprofundar em algum assunto específico. E eu sou formado em engenharia, né? Já tem um tempo aí, mas nesse processo todo eu acabei caindo, daqui a pouco a gente vai falar, na parte de TI, e já tem 6 anos isso. Então, acho que é bastante legal de trazer essa diferença, porque eu percebo que eu estou bem nessa fronteira entre a engenharia e a tecnologia, tá? E vocês vão entender o que é esse mundo. Então, seguindo aqui, tá? Eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Também a ideia não é ser muito chato e ficar falando de carreira, a ideia aqui mesmo é passar uma mensagem, que eu acho que é uma mensagem legal. Eu fui ex-aluno, né? Então, acho que quero aproveitar também esse tempo para trazer um pouco dessa visão. Então, tudo começou mais ou menos 13,8 bilhões de anos atrás com o Big Bang, tá? E mais ou menos em 2009 foi quando eu entrei na escola politécnica aí, onde vocês estudam. E quando eu falo mais ou menos intencionalmente, tá? Porque eu entrei na terceira lista da Poli e entrei já nas vésperas da P1, o que significa que eu tirei meio na prova de Física 1, tá? Então, vocês já podem imaginar como foi minha graduação a partir daí. Foi muito difícil mesmo, eu sou daqueles tipo de alunos que não especificamente me adequei aos processos da Poli, até por problemas pessoais, mas eu tive muita dificuldade durante esse curso de graduação meu, né? Acho que todo mundo sabe que a Poli realmente exige muito psicologicamente, tempo, energia, então
em algum momento ali, eu não sei se alguém aqui está passando por isso ou já passou, né? Mas eu tive muitas dúvidas se era isso mesmo que eu queria. Eu tive na véspera de desistir ali e falar, poxa, quero, não quero, será que eu continuo? E nesse processo de tentar encontrar um caminho, eu, muito antes de me formar, faltava anos ainda para me formar, embora eu já estava anos na Poli, eu decidi que eu ia estagiar. Eu queria trabalhar e eu entendia que aquilo ia fazer sentido para mim no processo de descobrir minha carreira, no processo de me ajudar até na motivação dos estudos com a Poli, tá? E aí eu comecei a procurar estágio. E aí foi em 2013, tá, que eu consegui o meu primeiro estágio na GE, e ia trabalhar lá na divisão de energia, um estágio super legal. E aí fui lá eu na sessão, eu acho que era a sessão de estágio ou sessão de alunos, eu não lembro como que era o nome, para pegar a bendita assinatura do contrato de estágio e não consegui a assinatura. Então, nesse processo, a Poli não me deixou lá fazer o meu sonho, foi mais uma dificuldade que eu encontrei. E depois de algum tempo, de algum semestre, acho que um semestre, aí sim eu consegui lá encontrar os meus meios para conseguir fazer um estágio nessa empresa aí chamada Cozin, tá? Que foi onde eu comecei ali minha carreira, né? Empresa de consultoria, então trabalhei lá no processo de consultoria, nos dinamismos das discussões da consultoria, era bem legal, a princípio, só que era em Alphaville, sentia muita dificuldade, e então acabei deixando, não me encaixei ali, tá? E aí segui, comecei a mandar currículos de novo, e encontrei logo alguns meses depois, 8 meses depois, uma vaga aí nessa empresa chamada IMPSA, que eu, se não me engano, nem existe mais no Brasil, ela é argentina, ela saiu do Brasil por problemas financeiros, então ela já estava meio ruim das pernas, tá? Mas foi a oportunidade que eu tive, eu estudava energia, né, na elétrica, então eu falei, poxa, que legal, vamos trabalhar com turbina elétrica, vamos trabalhar com operação de parque eólico, então foi uma experiência bastante interessante, né? Só que enquanto eu estava lá, acabaram me chamando também por um processo seletivo muito interessante, a empresa não estava legal, e eu acabei indo por empolgação mesmo, né? Que foi quando eu estagiei na Microsoft. Isso tudo aqui eu tô falando de estágio, tá, gente? E podem ver que foi num período ali bastante, muitas coisas acontecendo. E aí foi a primeira experiência realmente intensa que eu tive, que me motivou, e foi aqui na Microsoft que eu encontrei exatamente o que eu estava procurando, né? Uma motivação, e nisso eu estudava muito mais na Poli, e, enfim, consegui tracionar todo o meu curso, assim, então... E foi com tecnologia, né? Eu mal sabia eu lá que eu depois ia seguir carreira para esse lado. Mas comecei tudo já me empolgando com esses processos. E, inclusive, já trabalhava com nuvem, tá? Bem, seguindo, depois de um tempo ali, né, estagiando na Microsoft, eu comecei a buscar outras coisas. Eu fui trabalhar na Mitsubishi. Por que eu busquei, né, esses outros assuntos? Dentro de mim eu tinha essa sensação de que eu queria trabalhar com engenharia, né? Era um sonho para mim, eu estudava tanto, tudo que eu tinha aprendido, então eu percebi que até para mim mesmo eu não ia conseguir viver minha vida se eu nunca tivesse tentado ser engenheiro, né? Então fui lá porque eu consegui essa oportunidade para trabalhar, e aqui no Expresso Linha 6, né? Que é o projeto do metrô na linha laranja, que não existe, mas eu trabalhei no projeto e a gente trabalhava nas especificações técnicas de geração de energia, da própria estação, dos sistemas de controle, eram sistemas autônomos, sem maquinista, então, linha de ponta de engenharia, processos ali de engenharia, normas de engenharia, software de engenharia, engenharia na veia, empresa japonesa, e aí, para ser sincero, eu não estava tão feliz, tá? Mas estava nas vésperas ali de me formar, beleza? Então, estava naquela expectativa, né? Poxa, vou ser efetivado, eu já estava trabalhando, minhas funções já eram as dos engenheiros, tá tudo certo. E aí, essas coisas da vida que a gente não entende, né? Teve um problema com o repasse de verba do BNDES e o consórcio foi extinguido, tá? Então, tivemos mais um problema ali muito grave na minha carreira e literalmente nas vésperas de me formar, tá? Isso era dezembro do ano que eu me formei, então foi no mesmo mês. E aí eu também me encontrei ali me formando, né? Então já deixo aqui minha felicidade, porque eu me formei no final desse ano, depois de muitos, muitos anos, e foi muito difícil para mim mesmo. Falo isso sem medo de ser feliz, mas sem emprego, né? Sem ser engenheiro, não tinha gostado de engenharia, não tinha nada, e agora, beleza, vamos para o mercado de trabalho, né? Então, encontrei esse processo de tentar buscar novas coisas, será que eu trabalho com engenharia?
E nesse tempo todo que eu estudei na Poli, eu também fazia muito trabalho voluntário, e eu tive essa oportunidade de trabalhar numa ONG, né? Então, fui lá em 2017, no início de 2017, trabalhar nessa ONG chamada Atados, que é uma ONG sensacional, para entender também como que era o mundo do terceiro setor, entender aquele dinamismo. Lá eu tive uma equipe, então eu gerenciava, então foi uma experiência também muito, muito legal. Só que nesse processo também eu tinha mandado meus currículos ali para umas empresas de tecnologia, e depois de 8, 9 meses, a Oracle me contatou, né, e falou, poxa, vamos fazer uma entrevista. E foi quando eu entrei, né, então já tem 4 anos ali que eu acabei caindo na Oracle, e aí, de verdade, foi quando eu encontrei mesmo a minha alegria do que fazer na execução, e é tecnologia mesmo, é tela preta, tá? Então, eu sou essa pessoa que tive essa carreira que eu quis trazer dessa forma, para trazer um pouco dessa visão de que a carreira não é sempre linda, não é sempre bonita, né? Hoje eu estou num momento muito legal da minha carreira, mas já tive momentos muito, muito turbulentos. Eu acho que a graduação de todo mundo na Poli acaba sendo bastante turbulenta, então quis trazer um pouco dessa mensagem para vocês entenderem, né, como que a gente vive, né, e como que a gente passa por esse processo de graduação, tá bom? Bem, dito isso, a gente vai seguir agora, tá? Eu sei que a gente está com atraso, eu vou deixar também a própria audiência já ciente, que a gente está com atraso aqui de mais ou menos 30 a mais ou menos 60 segundos, tá? Do que eu estou apresentando para o que está chegando a vocês. Então, eu estou deixando aqui um link e vou esperar que vocês acessem, tá? Então, a gente vai demorar um pouquinho aqui nesse slide para vocês entenderem como que funciona. Mas a ideia, tá, é que a gente vai fazer uma pergunta aqui, só para eu entender um pouco mais sobre vocês e quem está ouvindo a gente. Então, a gente vai usar essa plataforma aqui 3 vezes ao longo da apresentação. Então, se vocês quiserem, podem pegar pelo próprio celular e pegarem o QR Code aqui que está na imagem, tá? E vocês vão cair numa página ali para responder uma pergunta. Ou, se vocês quiserem, acessar direto pela página, é no menti.com, e vocês coloquem esse código que está aqui na minha frente, tá? Para acessarem as perguntas. E aí, eu vou ficar aguardando aqui, inclusive vou parar de compartilhar a tela para o Luiz começar a compartilhar a tela, porque ele que vai seguir aqui com a pergunta, Luiz. Então, se você puder me ajudar aqui, eu vou parar de compartilhar. Deixa eu botar aqui a tela 2, e a gente vai vendo a resposta do povo aí. Estão vendo aí minha tela? Eu coloquei também, gente, para facilitar a nossa vida aí, eu vou colocando no chat, tá? As perguntas, a gente quase não tem acesso aos chats, mas a pergunta dá para mandar ali, tem um link também, tá? Então, se você não pegou o link ali no PPT, vai no Menti ali no linkzinho que a gente mandou e dá um clique ali que você também vai nessa resposta aqui, tá bom? A gente está aí com bastante gente, ó, quase 80 pessoas, então tá faltando resposta. Enquanto isso, deixa eu só me apresentar rapidinho. Hoje é dia do Vitor brilhar, até por isso que eu não me apresentei, tá, gente? É intencional. Desculpa, eu tô aqui mais. Não, mas eu tô aqui de back-office mesmo. É só legal de falar que eu também trabalho na Oracle aí com o Vitor, tá? Também sou uspiano, mas eu sou lá da EASH, estudo marketing. E então, entendo um pouquinho dessa loucura. Também tive problema na carreira, só que eu comecei com 30 anos a fazer faculdade. Então, a minha vida de estágio foi com quase 34, foi um pouquinho diferente, tá? Já vinha de outras carreiras aí, mas também me encontrei na tecnologia, então também estou fora da minha área de estudo, tá, gente? Ó, já 40 pessoas aí respondendo, Vitor. Legal. Já era o que você esperava, mais ou menos? Provavelmente, né, Vitor? Não é exatamente o que eu esperava ter um pouco mais não sei ali, mas algo mais parecido com isso mesmo. Eu não esperava ter muito não, eu esperava um pouco mais de não sei, mas de verdade, isso é ótimo, né? E todo mundo fala, e a gente ouve muito isso na Poli, de como o mercado precisa de engenheiros, né? E vocês vão ver como que esse trabalho aqui que eu vou falar vai complementar tudo isso, tá? Não estou indo na contramão, não. Legal. Poxa, temos bastante resposta aqui, já deu para ter uma boa visão, né? A grande maioria aqui do nosso público está afim de ser engenheiro, legal, e uma boa parte também ali, digamos, o percentual, não tem certeza por não entender, né? Poucas pessoas estão certas de que não querem. Então, essas pessoas aí que não querem, né, vão buscar outras coisas e os outros vão encontrar seus caminhos. Posso só falar uma coisa até, Vitor? Uma coisa que é interessante, como agora tudo está muito multidisciplinar, é muito louco como
A minha área de trabalho, às vezes, concorre, inclusive, com o pessoal aí da Poli. É muito, muito louco. Como que eu encontrei gente? Eu fiz alguns testes, né, de estágio, inclusive em agências de pesquisa, essas coisas assim. O que eles buscam de engenheiro e do pessoal de marketing, né, porque lá a gente tem um pouco de estatística e tal, é muito louco, assim, como, mesmo sendo de universo totalmente diferente, a gente está batendo ali, viu? Só para falar que a gente compete às vezes, tá? A multidisciplinaridade é real, gente. Podem ter certeza que louco. Todo mundo aqui vai fazer alguma coisa de marketing e os marqueteiros vão fazer coisa de engenharia. Pô, Luiz, vamos seguir então? Acho que todo mundo entendeu aqui a dinâmica, né? Eu vou de novo voltar a compartilhar minha tela. E aí, a gente segue. Beleza. Bem, então seguindo, pessoal, né, como a gente viu aí, a grande maioria de vocês tem essa vontade, né, tem essa vocação, é exatamente como eu me sentia, tá? E aqui, agora seguindo, eu vou falar um pouquinho sobre a Oracle, tá? Para vocês entenderem quem ela é, qual que é o papel dela na engenharia, nos outros mercados. Também não vou me estender muito nessa etapa, tá? Mas, começando, né, quando eu pergunto, né, para todo mundo, nossa, quem é a Oracle? É sempre a mesma resposta que a gente ouve de todo mundo, né, em geral, que é, vocês são a empresa do Java. E o Java não é uma linguagem muito querida mais, né? Então, normalmente as pessoas acabam olhando com um olhar meio chatinho, assim, de não quero. Mas eu vou trazer para vocês uma nova visão de o que a gente tem, que vocês sabem que a Oracle está presente, mas não falam e mentem para todos, tá? Que é esta visão aqui. Ahá! Logo ao fundo, vocês podem encontrar a presença da Oracle ali, salvando o mundo, tá? No data center. E, além disso, vocês também podem encontrar... Wait! Sorry, buddy. Had to thin out the herd. What's your 20? A Oracle sendo destruída, né? Então, acho que todo mundo conhece a Oracle de outros lugares. As brincadeiras à parte, a Oracle é uma empresa de software, tá, gente? Ela é alguns índices ali, algumas reviews vão divergir, mas tá entre as, com certeza, maiores do mundo de software. A gente tem mais de 400 mil clientes, tá, no mundo. Então, se a gente não é número 1, a gente é número 2 do mundo, tá, de software, com certeza absoluta. E são mais de 130 mil funcionários, tá? Empresa avaliada com 288 bilhões de dólares, tá? Também tá sempre nos nossos índices de Fortune 500 e das maiores do mundo de tecnologia. Tá, então imaginem o tamanho, tá? E quando eu falo tamanho, é a quantidade de coisas que também é possível ser feita aqui nessa empresa, tá? Não é, o que eu faço aqui é só um pedacinho dessa operação inteira. A gente tem todo tipo de operação, tá? Que a gente suporta e, em geral, os dados mais importantes do mundo, tá? Então aqui a gente traz alguns exemplos Aqui a gente traz alguns exemplos do que a gente faz no mundo, tá? Desde o mundo da farmácia, aqui até falando de comunicações muito críticas, todas as telecom, todas as empresas grandes do mundo podem ter certeza, todas vão utilizar tecnologias nossas, tá? Então, a gente está presente em todas as camadas de serviço de tecnologia do mundo. E aí, de novo, eu vou trazer mais uma pergunta, tá? Para também testar aí como que tá o nosso público de novo afiado, porque não quero ficar me estendendo muito aqui no conceito de o que é Oracle, mas a gente vai adentrar ao mundo do que é nuvem, tá? E nesse conceito também acho que tem muita divergência, já ouvi todo tipo de gente falando sobre nuvem, então também queria ver o que o pessoal está pensando aí
sobre o que é nuvem. Então, nesse mesmo modelo aí que a gente já fez aqui, agora é um outro número, tá, gente? Acessem aí o menti.com ou usem o QR Code e respondam a pergunta aí que a gente está propondo para vocês, que é o que vocês entendem aí por nuvem. E aí, se o Luiz quiser voltar a compartilhar de novo, aí, Luiz, por favor. Só vou esperar um pouquinho, só para não dar spoiler aqui, senão as pessoas vão usar as mesmas palavras, né? Como é uma nuvem de palavra, é legal fazer sem... Você vai esperar para o pessoal primeiro. Isso aí, gente. Então, podem ir respondendo, que daqui a pouco... O link está no chat de novo, tá? Também, para facilitar a vida aí. Boa. E vamos esperar o pessoal responder. Agora que tá aumentando aqui, eu vou botar, tá? Tem pouca resposta, mas é legal que o pessoal já vai vendo aí, se formando. Tá vendo aí? Tá lá. Pessoal falando de tecnologia, internet, dados, céu, backup virtual, conectividade, servidor. Legal, ó, tem gente falando de segurança, bastante armazenamento e dados, né? Internet, servidores, programação. Pô, legal. Banco de dados, compartilhamento de dados, armazenamento online, inteligência artificial, tem um ali, tráfego. Pô, legal, hein? Alocado em algum lugar. Só tá sabendo bem, viu? Online, facilidade, bem. Ó, o pessoal já temos um fã. Pessoal que usa. Legal. Ó, dados, internet e armazenamento ali na maioria, né? É. O legal é que teve um ali que eu vi pasta, que eu acho que é o primeiro contato que você tem com nuvem hoje é botar os arquivos em uma pastinha, né? Eu acho que o pessoal de armazenamento pode estar falando disso também, né? Também, né? Legal. Ó, acessibilidade, informação. Rapaz, eu vi até um Apex ali, ô Vitor. Apareceu um Apex? Aqui, ó, um Apex. Legal. Aqui embaixo, ó. Ah, não, OPEX. Ah, não, é OPEX, falei errado. Legal. Bom, pessoal, mas o OPEX é muito de verdade, sim, olha. Tem um IoT ali, leveza. Tem eu acho que não tem uma resposta aqui que eu tô vendo que cai como errada, né? Não, isso aqui não se enquadra no conceito. Tem um Flamengo aqui, né? Mas o Flamengo... o Flamengo, então esse. Mas como o símbolo é o urubu, ele deve estar pensando do urubuzinho voando, né? Isso aí, as nuvens. Eu tive um cliente que eu atendia e ele falou assim para mim: não, Vitor, porque eu queria entender como que eu faço aqui para levar esse meu sistema para as nuvens. Aí eu pensei, vamos amarrar ele num foguete, o servidor, jogar lá para cima e jogar para as nuvens. Então, cuidado com a confusão das palavras, pessoal. Pô, o Flamengo cresceu aqui, hein, gente? Legal. Bem, daqui a pouco vai começar o Corinthians e Palmeiras, é melhor já parar por aqui, Luiz. Vamos voltar. Vamos lá, porque São Paulo ninguém vai colocar mesmo, então eu vou tirar, tá? Isso aí, boa. Então, vamos voltar aqui. E aí, de novo, pessoal, se tiver muito rápido aqui, né, a gente tá com um atraso, tá um pouquinho mais difícil de gerenciar. Mas, pelo visto, está dando certo. Então, vamos seguir. Vamos falar de nuvem, pessoal. Vamos esclarecer, vamos detalhar, vamos entender todas as nuances e plataforma. Eu lembro quando eu estava na Poli, um amigo meu que morava comigo chegou para mim falando: você tem que conhecer isso aqui. Olha esse serviço aqui, ele chama Dropbox. Você pode jogar seus arquivos lá e depois você acessa de qualquer lugar. Você pode instalar. E foi a primeira experiência que eu tive com nuvem na vida, assim. Não existia ainda iCloud, ou pelo menos eu não conhecia, Google Drive não tinha nem nascido. Primeira vez que eu vi nuvem foi com o Dropbox, tá? E esse conceito, eu acho que ele é o amplamente utilizado, porque isso é o que normalmente chega, né, para nós usuários como pessoas físicas. E a gente usa mesmo
a nuvem para ser o local que a gente faz upload das nossas fotos, faz backup dos meus arquivos. Teve gente ali que falou de acesso virtual, né? Talvez esteja falando de máquina virtual. Eu lembro que na Poli eu tinha um laboratório que eu usava uma máquina virtual, que nem era na nuvem, mas era uma máquina virtual. Então, a gente consegue extrapolar um pouquinho mais a partir de alguns conceitos. Mas, detalhando, tá? Eu trouxe aqui essa visão para deixar tudo claro. Primeira coisa que eu quero trazer de visão para vocês é que todos os sistemas rodam em um data center, tá? Físicos do mundo, todos. Seja ele num data center próprio, né? Então a própria USP tem um data center dela ali, tá? Realmente tem, já conversei ali com alguns interlocutores, em que vão rodar os sistemas do Júpiter, em que rodam os sistemas de pagamento da USP, em que roda sistemas de biblioteca, tá? Data center da USP. O que a gente chama disso? De on-premises, tá? Esse é um nome comercial que a gente fala. Quando uma empresa ou uma instituição tem seu próprio data center, a gente chama isso de on-premises. O data center físico vai existir também nos outros provedores de nuvem, tá? Então, por exemplo, a nossa nuvem, que chama Oracle Cloud, também tem seus próprios data centers físicos, exatamente com os mesmos tipos de configuração. Servidores, um monte de servidor de dado, conectividade, rede, igualzinho, mesma coisa. A diferença é que se a USP quiser utilizar o data center dela para colocar um sistema, ela vai ter que comprar um servidor, ela vai ter que configurar o servidor inteiro, ela vai ter que fazer a manutenção desse servidor, tá? E também é válido para storage, né? Para o que a gente chama de storage, o armazenamento, né? Também é válido, porque a USP também tem um monte de arquivo que eles armazenam e eles têm que guardar e cuidar e fazer backup, tudo isso no próprio data center. Quando a gente fala de nuvem, pensando no mundo corporativo, a gente está falando de que a nuvem vai fornecer tudo que um data center fornece, mas como serviço, tá? Ou seja, eu não preciso comprar um data center ali, eu não preciso comprar meu servidor de storage para eu colocar meus arquivos e fazer backup. Não, eu posso utilizar disso como um serviço, tá? E é por isso que a gente vê todas essas letrinhas aqui do lado do data center, do lado da nuvem, como as. As significa as a service, né, que significa como um serviço. Então, se a gente olhar essas camadas todas que a gente tem aqui no nosso data center, a gente vai ter como um serviço em todos os provedores de nuvem, tá? E aqui as camadas, se a gente olhar para o nosso servidor físico ali da USP, que tem o seu hardware, né? Logo acima eles vão virtualizar isso, tá? Não vou entrar muito no detalhe do que é isso, e colocar um monte de sistema operacional lá para rodar um monte de serviço. Alguns desses serviços vão ter uma camada de banco de dados rodando, outros vão ter uma camada entre o banco de dados e a aplicação, tá? Que é o que a gente chama de back-end muitas vezes, tá? Porque quem desenvolve vai conhecer isso aqui como serviços de back-end. E a aplicação em si, que é o quê? É a interface com o usuário, né? A parte do sistema que a gente, como pessoas, enxerga. E todo esse resto existe, mas a gente nem vê, beleza? Inclusive agora mesmo a gente está aqui na plataforma For Events, toda essa plataforma existe fisicamente em algum lugar. Ah, será que é da For Events? Não sei. Pode ser que eles estejam rodando aqui como um serviço de nuvem, tá? Mas isso existe, ponto. E na nuvem, a gente vai chamar a camada ali de virtualização e de hardware de IaaS, que é infraestrutura as a service, database, e aí não é só database, aqui a gente entra com um stack que a gente chama da plataforma de dados, tá? Então a gente chama de data as a service ou dados as a service. Aqui, o que a gente chama de middleware vira o PaaS, que é o Platform as a Service, e a aplicação em si, que é o software, né? Então, para o usuário final, aqui a gente tem um monte de serviço já de SaaS. E entendam que quem está contratando um SaaS, ele contrata o SaaS, mas está contratando tudo embaixo. Só que quem contrata o SaaS não gerencia nada. A Oracle vai gerenciar tudo. Se eu contrato um PaaS, eu gerencio do laranja para baixo. A Oracle gerencia do laranja para baixo. Né? Então, o que eu estou contratando aqui, para baixo, é o que eu estou tendo como serviço, tá? E no final, isso tudo vem no modelo de subscrição, tá? Eu pago mensalmente ali o que eu estou utilizando de infraestrutura, tá? Para quem está mais familiarizado ali com os termos financeiros, eu estou convertendo a minha compra de hardware, que é um CAPEX, em serviço, né? Que é um custo que sai todo mês, no OPEX, tá? O custo de operação, que eu tenho muito mais controle e pega muito melhor para os investidores. Bem, se tiver alguma dúvida ali no chat, Luiz, eu tô compartilhando a minha tela inteira, eu não tô vendo, então se você puder me interromper e me avisar, eu agradeço. E aí, só para vocês entenderem, eu sou um Cloud Engineer
Então, a minha função aqui nesse processo todo é olhar para essas tecnologias aqui, tá? Que eu estou indicando na caixinha vermelha, e ser um engenheiro que vai projetar os sistemas para quem quer utilizar. Seja um sistema novo que não existe ainda, seja porque eu quero adaptar um sistema que já existe e que precisa ter essa infraestrutura rolando, tá? E tudo isso aqui é o que a gente chama de Oracle Cloud Infrastructure, que é o nosso portfólio. E aí, eu não vou ficar detalhando aqui produto, tá? O que a gente vai falar aqui é de engenharia mesmo, e como que isso aqui está entrando na engenharia, e como que as empresas estão usando isso daqui, e o que é que elas estão fazendo, tá? Só para vocês terem a visão, então não preciso ficarem ansiosos, isso aqui não é uma apresentação comercial, tá? Só estou trazendo os conceitos, mas é desse portfólio aqui que a gente está falando, beleza? E aí, vamos detalhar, tá, o que é esse cara, o Oracle Cloud Infrastructure, bem por cima mesmo. Detalhar por cima é difícil, né? Mas vamos trazer pelo menos uma visãozinha ali, um pouquinho mais próxima, tá? Ele é uma camada de serviços que abrange todo tipo de plataforma para desenvolvedores que estão utilizando os serviços, então eu não preciso mais desenvolver na minha máquina, eu não preciso mais desenvolver nos meus arquivos, eu posso utilizar um monte de plataformas que vão me auxiliar nesses processos, tá? E vai, claro, deixar tudo mais simples e mais automatizado para eu fazer a implementação do meu código. Para a parte de infraestrutura, é aqui, ó, chega, por exemplo, o que todo mundo falou, né, que é o storage, né? Então, se eu quiser jogar arquivo lá, eu tenho várias opções para jogar armazenamento dentro da nuvem, tá? Mas várias outras, e o conceito de networking também, que estava bem grande lá, de internet, né? Saibam que muitos sistemas que a gente usa hoje passam pela conectividade de nuvem, tá? Como prioritária, tá? Muitas vezes como porta de entrada, primeiro acesso vai entrar pela nuvem. Então, sim, a gente faz parte de boa parte, faz parte de bom pedaço da conectividade da internet, tá? E aí outras também, tá? De governança, pessoal que faz analytics para fazer visualização de dados, quem trabalha ali com o processamento de dados, né? A gente tem vários tipos de estruturas de bancos de dados estruturados, não estruturados, e assim por diante, plataformas de análise de dados e de aplicações, né? De quem já quer utilizar e fazer implementação das aplicações com outras topologias. Não vou detalhar nada disso aqui, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, o conceito que eu quis trazer para vocês é que, literalmente, todos os tipos de serviço hoje são compatíveis com estrutura de nuvem, tá? O que não é verdade até pouco tempo atrás, tá? Então, por isso que eu estou trazendo essa visão. Todo tipo de serviço roda nessas plataformas e a gente traz a visão de como fazer isso junto com os clientes, tá? E aí, só estou trazendo alguns exemplos, né? Então, por exemplo, vai ter uma possibilidade de eu colocar um e-commerce na nuvem? Ah, sem sombra de dúvidas. Tem um monte rodando. Eu ajudo vários clientes que estão rodando e-commerce. Ah, e se eu quiser colocar um sistema mobile, criar um aplicativo e jogar lá na Apple Store? Beleza, sem problemas nenhum. Esses serviços são completamente parametrizáveis. Ah, não, e se eu quiser criar meu próprio Netflix e fazer streaming, altíssimo processamento, volume de dados, jogar para todo mundo, consumir toda a banda de internet do Brasil, também dá, né? O que a gente oferece como serviço ali no nosso data center não limita em absolutamente nada, tá? Então, saibam que não existe limitação, essa que é a visão, tá? E aí, a gente, como time de engenharia, né, para quem está se formando agora, ou está trabalhando, estagiando, tudo, existem algumas dessas tecnologias que são, digamos que, feitas para apoiar ou que acabam intrinsecamente apoiando a engenharia, tá? Que são aqui o que eu vou chamar de HPC, tá? Vou detalhar. O IoT, a inteligência artificial e o Big Data ou Data Science, né? Que é o nome mais moderno aí que o pessoal está utilizando no mercado. Esses carinhas aqui são amplamente utilizados na engenharia e eu vou explicar para vocês já o que é que eles fazem, tá? E como. E aí vocês vão ter alguns exemplos ali, aqui a gente vai cair um pouco nos conceitos. Então, acho que aterrissei todas as visões que eu queria trazer conceituais de nuvem, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre nuvem, sobre o que é, sobre o que dá para fazer, saibam disso. E aí, podem mandar aqui no chat também, perdão. E aí, na próxima etapa, a gente já vai falar do que é engenharia. Sim? Até começar a levantar a bola aí dessa parte de nuvem, pode deixar até a engenharia em nuvem que vai ter tudo a ver. Uma pergunta que está aqui no chat, está na parte de pergunta,
Você acredita que à medida que a engenharia avança em complexidade de simulações, necessidade de computadores com alta capacidade de processamento, vai ficar cada vez mais comum o uso de nuvem? Olha, eu vou falar isso assim, numa resposta categórica. Posso responder isso categoricamente, Luiz? Com certeza. Beleza, é exatamente a resposta. Com certeza, sem sombra de dúvidas, tá? E não só, tá? E não só exclusivamente. Eu vou trazer isso para vocês, tá? O que já está acontecendo, algumas coisas muito inovadoras que já estão acontecendo na nossa plataforma, tá? Para vocês terem a visão de por que vai acontecer isso, mas com absoluta certeza. Mas as empresas em geral, tá? Olham para a nuvem com a palavra futuro, tá? Todas elas estão criando planejamento de longo prazo para rodar todos os serviços em cima da nuvem. Algumas, talvez, não todas já tenham um planejamento já fixo, tá? Porque é uma jornada longa, tá? Não é simples fazer toda essa transformação digital, né, que a gente chama, mas todos entendem já o benefício e todos já têm parte rodando, porque o benefício é muito claro, tá? Pensem que ali, quando a gente está falando do conceito de infraestrutura, né, como serviço, por exemplo, o IaaS, que é a camada mais baixa do serviço de nuvem, esse serviço já elimina para uma empresa comprar um data center, comprar ar-condicionado, contratar gente de segurança, fazer manutenção desses servidores, tá? Tudo isso é a Oracle quem faz. Ele só precisa acessar remotamente, que é como o pessoal de TI já faz. Eles já acessam da casa deles toda a infraestrutura de TI, né? Mas só pensando na camada mais baixa, olha o nível de praticidade que as empresas têm. E normalmente isso ainda fecha o custo, tá? Ainda é mais barato. Então, sem dúvida, essa que vai mover os workloads de engenharia e todos os outros, na verdade, também vão. Tá. Até para falar um lance importante, que nuvem, cara, você ganha escalabilidade, né? Então imagine que toda vez que você precisar de mais poder computacional, você vai ter que comprar mais uma máquina. E mais uma máquina. E aí tem uma tecnologia nova, você tem que comprar mais um serviço para mais uma máquina. Na nuvem você não tem isso, cara. Você vai escalando o negócio. Se você não quiser mais, você desliga. E você paga só pelo que você está usando. Então, essa flexibilidade aí virou um negócio muito louco. É a mesma coisa que se você pensar que cada filme novo que você vai ter aí no, né? Você tem o modo antigo, né? Cada filme novo que você quiser ver, você tem que ficar comprando um DVD novo. E diferente disso, você tem uns Netflix da vida, né? Que hoje em dia você quer assistir uma coisa nova, você tem ali ao seu dispor, né? É bem mais fácil. Isso aí. E hoje, todos esses serviços que as empresas estão acostumadas a comprarem, tá virando um serviço, né? E a gente já tem casos, inclusive, de companhias aéreas que rodam 100% em nuvem, tá? Ou seja, tudo que a empresa faz está em serviço de nuvem. Então, sim, vai rolar. Bem, aproveitar ali que a gente já estava com uma pergunta, né? Minha vez de fazer as perguntas de novo agora. Só que agora vai ser um pouco diferente. Agora não vai ser uma pergunta. Agora vai ser um quiz e a galera aí vai competir, tá? Então, respondam as perguntas ali conforme o Luiz for liberando, tá? Tentem responder o mais rápido possível, porque responder mais rápido garante mais pontos, tá? Nessa nossa plataforma aqui do Menti. Então, tentem responder rápido as perguntas, e aí a gente vai fazer 5 perguntas e ver quem que está mais bem colocado aqui nesse nosso questionário, tá? Antes da gente entrar ali, depois a gente vai detalhar tudo que a engenharia está fazendo com os nossos serviços aí. Você consegue compartilhar de novo, Luiz? Por favor? Claro. Ó, já temos pinguim, já temos flor, peixe, urso. Agora sai um hambúrguer aqui, cara, para ajudar com a minha fome. Tá vendo na tela aí, né? Aham, chegou um koala agora. Koala não costuma ser muito rápido. Acho que você deu azar aqui, viu, cara? Isso aí, pessoal. Vamos logando no quiz. Um sueco, cara. Aguarda mais um pouquinho. Vamos validar os conhecimentos aí. E essas perguntas vão ser todas sobre engenharia em nuvem, tá? Não vai ser nada aqui sobre cloud, Oracle, nada. Isso aqui é sobre engenharia em nuvem. Só para entender quanto vocês estão alinhados com o que as empresas de engenharia estão fazendo com as tecnologias de ponta. Vai chegar um cringe aqui, ó, Vitor. Chegou um cringe?
Quem gosta de rock é cringe. Eu sou cringe, cara. Quem gosta de rock é cringe, então tá aqui, ó. Chegou um cringe aqui. Pô, beleza. Vamos dar só mais um tempinho. Como o pessoal tá entrando ainda e tem um atraso aqui de 30 segundos, né? Então a gente tá aguardando mais aí. Só na hora que parar de subir, a gente já começa. Novo, mas pessoal, olha a moral, Vitor. Isaías Queiroz aqui com a gente, ó. Isaquias, né? Isaquias tá ali, né? Aqui, olha ó, lá. Tá aqui, pegando ouro olímpico. Isso, saiu. Isaquias saiu. Cadê? Não saiu, deve ter ido pro lado. Não quer ouro. Deve ter caído em algum lugar aqui, né? Deve ter desaparecido ali. Foi longe, né? Pegou o ouro. Foi longe. Beleza, o pessoal parou, acho que deu aqui, Luiz. Então, ó, de novo, gente, respondam o mais rápido que vocês conseguirem, tá? Olhem pelo celular ou pela aba, porque ali a gente não tá tendo atraso, e aí vocês conseguem responder no tempo que vocês precisam. Beleza? Então, Luiz, pode tocar o baile aí. Pode ir? Uhum. Isso aí, ó. Fiquem atentos à tela. Se as equipes de engenharia costumam trabalhar em conjunto com as equipes de tecnologia da informação. E aí vamos ver o pessoal respondendo. Mais 5 segundos. 3, 2. Foi. Vamos ver. Sim. Nossa. Curiosamente, olha que interessante. Eu sabia que essa pergunta ia acontecer isso. A resposta é não, tá? Curiosamente, aí, claro que eu não vou poder responder por todas as empresas do mundo, né? E nem todas do Brasil. Mas a minha interface aí com vários clientes que eu atuo, as equipes de TI são absolutamente segregadas das equipes de engenharia. Ou seja, as equipes de engenharia hoje dependem dos times de TI para fazer os próprios trabalhos de engenharia e vice-versa, né? Quando eu falo vice-versa, é que não é que o time de TI depende, mas por ser segregado, eles não conseguem contribuir proativamente. Eles são sempre o departamento da empresa que está devendo para as áreas de engenharia, tá? Então, já tenho essa visão clara de como é importante que os engenheiros consigam entender um pouco mais das diretrizes e as possibilidades de tecnologia para conseguir aproximar esses dois mundos, tá? E eu digo de verdade, os problemas entre esses dois departamentos são grandes, tá? Então, saibam que esses processos podem ser feitos de outras formas, inclusive independente do TI, tá? Mas, enfim, acho que a visão era para entender como vocês estão alinhados com o mercado. Vamos para a próxima, Luiz? Bora. Então, fiquem atentos aí à pergunta de novo, respondendo rápido. Primeiro aqui, né, o pessoal. Todo mundo conseguiu um incrível valor de 0 pontos. Tá? Isso aí. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Fiquem atentos. Questão 2, hein? Vamos soltar? Pode soltar? Pode soltar. Bora. A pergunta é se há um número crescente de softwares para automatizar os processos da engenharia. Isso é verdadeiro ou falso? E aí o pessoal está respondendo. E ali todo mundo respondeu como verdadeiro. E agora todo mundo entendeu, né? Tá certíssima a resposta. Vamos seguir, Luiz? Bora. Eu achei que você ia dar uma baita explicação agora, mas como todo mundo acertou... Todo mundo acertou, todo mundo já sabe, né? Parte dessa premissa. Agora a gente vê quem que respondeu mais rápido. Agora temos já a classificação aqui. O Lucas em primeiro aí. O Lucas foi o mais rápido ali, mas teve o Vamucan, o Felipe. Isso aí, gente. Legal. Ó, a gente X9 aqui, ó. Vamos lá. Vamos para a próxima. O pessoal não gosta de pôr nome. Questão 3, vamos lá. Como a engenharia costuma utilizar o serviço de nuvem? E agora essa aqui está mais difícil, né? A gente tem perguntas mais... Quatro opções. Eu acho que eles vão responder uma coisa aqui. Vamos ver. Acertei. Armazenamento de dados. Sabia que ia ser o que ia dar mais. Pessoal, é verdade, tá? Eu quero trazer essa visão. O time de engenharia usa o armazenamento de dados como tecnologia de nuvem.
também usa os softwares de projeto, né, rodando em ambientes de nuvem, também faz simulações, então por isso que a resposta é como infraestrutura em geral. Aqui eu falei um pouquinho do Technicase, né, mas essa resposta aqui, ela abrange todas as outras, né, e na verdade, não é só isso também, tá? Vocês vão ver aqui, vou detalhar o que está acontecendo, e vocês vão ver que é muito mais, na verdade, mas tudo isso daí. Vamos ver quem foram as pessoas que acertaram, Luiz. Bora. Você falou de nome, uma vez eu fiz aqui a K-Popper 2002, acho que ganhou, tá? Então, K-Popper 2002. Não é muito comum mesmo. Olha lá, somou uma pontuação ali para alguns, e agora o José de Arimateia foi o nosso primeiro lugar, a Camila está em segundo. Isso aí, galera. Gostei. Agora o negócio está ficando mais acirrado. Uma coisa de pesquisa aqui, ó, quem botou nome tá indo melhor, tá? Talvez tem essa. O importante é o compromisso. Pois é. Vamos lá, quarta questão, gente. É a pergunta se os times de engenharia costumam ter liberdade nas empresas para trabalhar com tecnologias novas. Pergunta capciosa. Dividida, hein? Essa ficou mais dividida. Mas sim, mas a maioria acertou. Os times de TI em geral, os times de engenharia em geral têm completa autonomia para definir quais são os sistemas que eles querem rodar e utilizar, tá? Muitas vezes não são eles quem definem como isso vai rodar no ambiente de data center, muitas vezes não são eles que definem quanto que eles vão ter de licença e tudo, mas quem é engenheiro sabe que só o engenheiro faz o trabalho do engenheiro e os softwares são avaliados pelos engenheiros, então os engenheiros têm autonomia total para construir todo tipo de stack de tecnologia, isso em todas as empresas, tá, que eu convivi aí. Beleza? E aí vamos ver quem foi bem aqui nessa resposta. Ó, ficou apertado, hein? Mas o pessoal, o mudou top ali, 3 mudou pouco, hein? Dos primeiros, mas o pessoal tá pertinho ali, ó. Tá bem perto, em 6 pontos, 4 pontos de diferença. Vamos lá. Agora a última pergunta, hein? Pessoal de trás aí torcer para os 4 primeiros errarem, dá para chegar também, hein? Vamos lá. Dá. Vamos para a última? Vamos para a última. Vamos para a última, hein, gente? Decisiva agora. E se os conhecimentos de programação e TI costumam ser pré-requisitos para um engenheiro? (34) já respondeu, já foi todo mundo já. Ó, também ficou bem balanceado. E a resposta é que não, tá, pessoal? Isso não é um pré-requisito. E eu digo isso hoje, tá? 23 de agosto de 2021. Não sei como vai ser no futuro, tá? Eu vejo cada vez mais, né? Eu estou trazendo um pouco dessa visão que eu tenho das coisas se interligando. Conheço muito amigo engenheiro que formou na Poli, que vai lá e acessa o código da plataforma de software que ele usa para entender qual equação que o software está sendo utilizado. Então, ele vai lá e customiza a equação no modelo que ele está construindo, porque aquela equação não traz as variáveis necessárias que a gente tem no modelo mais completo. Então, costuma ser um plus, tá? O pessoal costuma usar, tem gente usando, tem gente desenvolvendo, mas não é pré-requisito, tá? Pelo menos na minha visão aqui, para a gente ser contratado no mercado de trabalho, não. A gente tem muita opção ainda, né, nas empresas que estão se modernizando, e a gente pode também trazer um pouco, né, desses nossos conceitos, da nossa curiosidade com a tecnologia. E aí, vamos ver quem foi o nosso último e grande campeão, para a gente seguir na palestra e detalhar aí. Mas tem uma pergunta legal aqui para você, ó. Até o pessoal botou no chat aqui, como eu ainda estou vendo com a dos links, por que mecânica tem introdução à computação, então? Aí fica a pulguinha atrás da orelha aí. Todo mundo tem o cálculo numérico, né? Não sei se ainda existe isso na grade de vocês, que tinha que entregar lá os EPs, né? E programando em C, cara, acontecia, né? Eu tive um pouquinho de MATLAB, tive algumas coisinhas também.
entendo que tem muito espaço, né, para a gente desenvolver engenharia utilizando as próprias tecnologias, mas, enfim, não sei por que a gente não teve mais. Vamos seguir. Eu gostaria de ter Vamos tido. Ver hoje eu vejo. Olha, não sei nem quem vai ser. Ficou apertado. Acho que o top 3 não acertou essa última, não, hein? O Bernardes virou ali de última. Virou, na hein? última rodada, o Bernardes conseguiu, mas ó, a gente teve uma grande virada ali. O Vamucan desceu e subiu. O Luiz Felipe apareceu agora. Isso aí, pessoal. Legal. Obrigado pela participação do quiz. Vamos olhar agora. Vamos seguir com a apresentação, tá? Vou voltar a compartilhar aqui. E aí a gente detalha um pouco, de novo, do mundo da engenharia nessa interface com a tecnologia, beleza? Então, de novo, compartilhando a minha tela aqui. Opa, eu acho que eu não compartilhei o áudio. Eu vou precisar, só um segundo. Então, vamos começar aqui falando de engenharia em nuvem, tá, pessoal? E eu vou começar mostrando um vídeo que não tem nada a ver com Oracle, não tem nada a ver com o meu trabalho. Quer dizer, tem a ver com o meu trabalho, mas não fui eu que fiz, isso aqui é global. Só para vocês começarem com uma reflexão interessante ali. Então, vou começar com esse vídeo. Five, four, three, two, one, exhale. Beleza? Bem, eu quis compartilhar esse vídeo aí com vocês para começar a falar dessa tecnologia chamada HPC. Então, só para explicar ali o que a gente viu, né? Esse é um vídeo da GE que construiu uma estrutura de simulação de gelo para colocar sob teste. Eu não sei se vocês viram ali no rodapé, 162 testes que eles fizeram de acelerar a turbina em condições de gelo, simuladas, né? Por que simuladas? Porque você não vai colocar um avião com gente lá em cima para testar a sua turbina, né? Então você precisa necessariamente fazer seus testes. Esse especificamente foi um teste de certificação para validar que todo aquele projeto garante as qualidades que está se propondo, né? Com as normas que eles estão se propondo. Como vocês podem imaginar, esse é um processo multidisciplinar, né? A gente está falando ali de uma engenharia de ponta, de uma turbina de avião, né? Envolve todas as áreas de engenharia. E quando eles constroem uma turbina dessa, né? Vocês podem imaginar o custo que a empresa não tem para construir uma dessa sem saber se vai funcionar, né? Isso, eu trouxe esse exemplo aqui porque ele é muito intenso, muito interessante, muito legal de ver, na verdade. Mas, na prática, isso acontece com todas as empresas, tá? Com todas as empresas industriais, todas as empresas que querem descobrir algo, que querem fazer modelagens em tempo real, essas empresas, elas fazem esses tipos de teste, né? E esses testes, muitas vezes, podem ser feitos em simulação de computador, né? Então, o pessoal já até respondeu ali no quiz, falando de computação, né, de simulação, e a engenharia, tá? E desenvolvimento de produto, indústria, todo mundo faz simulação de todo tipo, tá? E utiliza dessa tecnologia aqui que a gente chama de HPC,
para fazer esse tipo de simulação. Não só isso, tá? Também são outras coisas que acontecem. E eu vou explicar o que é esse cara e como que ele contribui nesse processo ali para a engenharia. Tá? Mas isso é válido para várias outras áreas também. Eu vou mostrar já. O High Performance Computing, o HPC, ele é uma tecnologia que permite que a gente construa clusters ou conjunto de serviços ou conjunto de máquinas para rodar workloads específicos. Tá? E quando eu falo workloads, entendam que é uma carga, entendam que é um trabalho submetido para um servidor, a gente usa essa palavra. Então, se eu estou rodando a minha simulação ali no meu MATLAB, é um workload que eu estou colocando no meu computador. Tá? E entendam que existem várias escalas de simulação que a gente pode fazer. Como vocês podem imaginar, a GE simulou muitas vezes antes em software, antes de construir esse modelo real para fazer o teste final, para ter sua certificação e lançar o produto. Né? Então, muito antes, eles tiveram mais anos de trabalho fazendo simulações em cima de HPC, tá? Que é o serviço capaz de utilizar, de simular esse tipo de carga, que é absolutamente gigante. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês primeiro é que essa palavra, vocês podem já fazer a associação para entender o que ela faz. Ela faz processamento paralelo, tá? Por que ela faz processamento em paralelo? Porque eu coloco um monte de máquinas juntas para fazer a mesma coisa, cada uma faz um pedacinho, então a gente está falando de processamento paralelo. Ah, Vitor, mas eu tenho meu computador aqui e ele tem uma placa GPU para jogar jogo. E eu ouvi dizer que a GPU faz processamento paralelo. Certíssimo. A GPU também é uma das modalidades de HPC, tá? Claro que quando a gente usa a nossa GPU no nosso computador, não tem a escala industrial que a gente precisa para utilizar também GPU em outras escalas, mas entendam que a GPU ela é mais limitada do que o HPC, porque a GPU ela tem micronúcleos, e são muitos e milhares de núcleos, mas todos eles que conseguem fazer pequenas operações numéricas, né? Quando a gente coloca um HPC inteiro, a gente está colocando núcleos mesmo de servidor, nossos computadores aqui, especializados em tarefas complexas para rodar simulações grandes, tá? Então, só para trazer um exemplo aqui para vocês, vamos imaginar ali como engenheiro, pode ser um engenheiro da GE, ali querendo fazer uma simulação de uma turbina elétrica. E aí, pode ser um engenheiro de vocês mesmo. Vamos imaginar que vocês querem fazer uma simulação ali do cálculo numérico. E aí vocês vão procurar o computador mais potente que vocês têm acessível na frente de vocês. Então vocês vão lá para ProAluno, né, do biênio, e vão pegar aquela máquina ali possante, poderosa, para fazer a simulação de vocês. E na hora que vocês submetem o serviço ali para rodar no software, a máquina vai perceber que tem 2 cores ali, é uma máquina dual core, né, tem 2 núcleos de processamento, e que vai demorar 5 anos para você chegar no resultado daquela simulação. Você pensa, nossa, ótimo, é exatamente o que falta para me formar, então eu vou esperar de boa, mas eu também tenho uma outra possibilidade, né? Digamos que a gente está falando de um projeto mesmo, que está esperando para ser lançado um produto no mercado, esse tipo de tempo não é aplicável. E quando eu falo 5 anos, gente, eu estou falando, é verdade isso aqui, tá? Não estou exagerando. Essas simulações podem demorar esse tempo em computadores simples. Sendo que eu vou lá, quando eu trabalho com uma tecnologia de HPC, eu vou submeter esse serviço para rodar em várias máquinas, tá? E podem pensar que são máquinas similares à da ProAluno, então são todas as máquinas da ProAluno juntas, conectadas por uma rede de altíssima banda e baixíssima latência, tá? Não vou detalhar aqui, mas podem pensar que é uma super rede para conectar esses computadores para que eles pareçam um só. E aí, eu vou ter como se eu tivesse um único computador, que é o que a gente chama de High Performance Computing, com 2.000 cores. E esse cara vai rodar o serviço em 2 dias, tá? Então, esse é o tipo de tecnologia que os engenheiros usam, tá? E na prática, muitas vezes eles usam, como eu falei, naquele conceito de data center. Então, vai lá o time de engenharia bater na porta do TI e fala, eu queria um servidor novo, porque minha simulação aqui está demorando 5 anos. Aí eles vão falar, tá bom, então eu vou comprar um novo para você. E compra um novo de 30 cores, e aí a sua simulação vai demorar apenas 1 ano, né? Então, quando a gente depende da compra do hardware, esse processo pode ser lento e a engenharia realmente depende e sofre com isso, tá? E hoje a gente já tem vários, e eu falo vários mesmo, clientes que não estão mais trabalhando com os servidores locais, eles estão
provisionando os HPCs como serviço, tá? Configurando o acesso, então eu parametrizo o acesso e rodo na nuvem, tá? E o meu resultado vai sair lá, eu puxo de volta para os meus engenheiros fazerem as análises específicas, tá? Então, isso aqui é o HPC. E aí, só para vocês terem uma ideia de como esse cara pode ser utilizado aqui em diversas indústrias, tá? Seja por engenheiros, seja por um monte de outras áreas, essas são as áreas de aplicação de um HPC, por exemplo. Então, desde sequenciamento de genoma, cirurgia virtual, até gente que desenvolve videogame e faz renderização, tá? Pessoal que está fazendo simulação para desenvolver semicondutores, né? IoT, tudo isso. E eu comecei aqui explicando sobre o HPC, porque todas as tecnologias que eu vou falar agora, as próximas, elas também utilizam isso aqui como infraestrutura, tá? Então, quem usa o HPC pode utilizar de machine learning, pode utilizar de inteligência artificial, pode utilizar de IoT, ou não também, não é necessário. Mas se o negócio crescer e ficar grande, provavelmente vai ser necessário utilizar um cluster. Beleza? Se tiverem dúvidas aí, podem mandar, a gente fica disponível. E só para trazer uma visão ampla aí para vocês, a gente tem essa empresa que é chamada Altair, tá? Que está fazendo testes de simulação de colisão de automóveis. Então, digamos que a Fiat ou, sei lá, a Volkswagen está construindo um carro. E aí, todo mundo já viu aqueles vídeos, né, do carro batendo no outro e vendo como que o bonequinho se comporta. Muito antes de eu ficar construindo o carro e gastando dinheiro e botando eles para bater e destruindo o carro, eu contrato a Altair e esses caras fazem a simulação dos modelos, tá, que já são modelados em 3D, colocam todas as parametrizações de variáveis, que são muitas e complexas, e botam isso para rodar num cluster gigante de HPC. Tá? E vendem as simulações como serviço. Então, um monte de empresa hoje não faz mais teste de simulação a rodo, só faz via simulações digitais, e depois vão levar isso para física, né? Que no final você também tem que fazer esse teste, mas começam com os softwares. E eu digo isso aqui como colisão de automóvel, tá? Mas muitas empresas também estão desenvolvendo peça de produto, química, ferramenta, tudo isso passa por simulação em cima de HPC, tá, gente? E aí, como que eles fazem, tá? Só para vocês entenderem como é essa topologia, um usuário acessa a internet pública, tá? Entendam que isso aqui é uma topologia de serviço, tá? Então, não é necessariamente uma topologia de rede nem nada, mas o usuário vai cair nesse servicinho que a gente chama de load balancer, que para ele configurar, de verdade, é um trampo, mas isso aqui ele só clica e tá feito, igual a gente usa no Dropbox, muito mais simples, né, para a gente fazer uma configuração de arquivo do que, de fato, fazer um backup, né, a gente só joga lá. Esdrúxulamente falando, é simples quanto. Ele faz a configuração para distribuir a carga, para acessar um servidor de licenças, porque os caras têm que ter as licenças do software de simulação, validou a licença, volta, acessa um servidor que a gente chama de VDI, que é onde ele faz a modelagem, ou seja, ele não vai nem usar o computador dele para fazer a modelagem em 3D, ele usa um servidor que está na nuvem para fazer essa modelagem, e quando ele submete o serviço, ele vai cair em um repositório de armazenamento compartilhado, que vai ser acessado por todos os nós, não sei se vocês estão vendo aqui, 1 vezes N, por todos os nós do cluster HPC, tá? Que podem ser aqui 1, 2, 10 mil, tá? Esse cara aqui sobe até 10 mil. Então, a ideia é que você pode crescer muito sua simulação para ter uma resposta mais rápida, beleza? Enquanto que você não consegue ter 10 mil no seu próprio data center, tá? E aí, para simulações mais críticas, você pode simplesmente aumentar seu número de nós, pagar por minuto, e se não estiver usando, você diminui e para de pagar, tá? É como se você pagasse ali pelo música do Spotify, né? Se eu não estiver ouvindo, eu não estou pagando. Então, para as equipes de TI, isso faz todo sentido. E para engenharia, isso aqui dá para ser implementado sem depender do TI, tá? E tem gente fazendo. Bem, se o pessoal não tiver dúvida, tá? O tempo aqui está correndo, né? Vamos falar de IoT. Eu acho que a IoT é um assunto bem mais na boca, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar um pouco, né? E aqui a gente vai entender como que a engenharia está estruturando os processos junto do IoT. E aí, para trazer uma visão ampla também, está começando com uma definição, o IoT vai ser conceitualmente uma conectividade entre dispositivos físicos.
Às vezes a gente costuma pensar no próprio dispositivo físico que está sendo automatizado, digamos, como a IoT. Isso faz parte, né? Então o pessoal gosta muito daquele exemplo da geladeira que ela percebe que acabou o leite e aí ela compra leite para mim, né? Esse é o exemplo clássico do IoT. E até nesse exemplo, se vocês pensarem, o IoT ele percebe, né? O sensor da geladeira percebe que você não tem mais leite, mas ele tem que fazer algo, né? E ele vai transmitir isso para outros lugares. Então, o conceito de IoT, ele vai ser sempre de conectividade, até porque você não vai ter só uma geladeira, né? Você vai ter milhares, se não milhões de geladeiras conectadas fazendo o mesmo serviço. Então, aqui a gente está falando, quando a gente fala de IoT na prática, a gente está falando de milhares ou milhões de dispositivos interconectados. E o complicado é o gerenciamento de tudo isso, tá? Eu vou partir para um outro exemplo, que eu acho que é um exemplo mais palpável, tá? Para vocês entenderem na prática como que isso é feito. Então, eu vou imaginar aqui, até um exemplo de um cliente que a gente estava trabalhando, do agronegócio, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está colocando um monte de sensor na fazenda, lá nas terras dele, para medir clima, para medir umidade da terra, para medir vento, para medir as informações do ambiente ali, tá? Esses dispositivos, como vocês podem imaginar, eles têm que ser o mais barato possíveis, porque você vai ter milhares distribuídos. Então, eles vão ter pouquinho de processamento, o mínimo necessário, só para ele conseguir medir o que ele precisa e transmitir a informação. Então, todo esse processamento desse conjunto de informações para me trazer uma informação real, ele vai ter que ser estruturado de alguma forma. Na prática, como que isso é feito? Né? Internet jogando para um engine, né? Uma máquina de processamento de IoT. Essa máquina ela tem que ser capaz de receber milhares de informações ao mesmo tempo e entender o que cada uma delas significa, né? Então, se eu tenho sensores que estão mais ao norte ali da minha fazenda, elas estão me dizendo uma coisa e os sensores mais ao sul estão me dizendo outras. E aí, com essa informação já processada automaticamente, a gente vai precisar tomar uma decisão do que fazer ou tomar alguma ação a partir dali, né? Então, no caso, a gente pode rodar um modelo de inteligência artificial, por exemplo, para conseguir jogar mais água ali, né? Então eu mando um comando para as minhas mangueiras e elas começam a molhar mais minhas plantas, né? Isso tudo tem que ser automatizado, porque você está recebendo milhões e milhões de requisições, ninguém vai conseguir olhar para isso. Ou então você pode integrar com o seu outro sistema que você já faz a previsão do tempo, né? Então você coloca as informações de previsão do tempo ali e você integra para ter novas informações. Ou então você quer monitorar para saber qual que é a saúde daquele sistema, se aquele sensor está com defeito, se não está, eu quero fazer um update dele, como é que eu faço? Então, tudo isso exige uma camada de processamento muito cabulosa, tá? E complexa de ser administrada e de ser implementada. As empresas, em geral, dependem muito de conectividade para conseguir fazer isso e dependem muito de um sistema próprio, resiliente, complexo. Então, quando elas provisionam isso como serviço na nuvem, pensam que elas estão chegando lá naquela plataforminha lá do IaaS, PaaS e SaaS, eles estão chegando até o PaaS. Eles só precisam apontar a URL e configurar os parâmetros, tá? Toda essa parte de gerenciamento aqui, de quem está chegando, quem é quem, a autenticação do sistema, tudo isso é gerenciado de forma automática. Então, aqui é um bom exemplo de como o TI, né, vai começar a perder um pouco da necessidade de ser utilizado, porque essas simulações todas podem ser feitas por outros times, né? Quem tiver o controle do dispositivo pode controlar os patches desse próprio dispositivo, tá? E aí que entra o time de engenharia, né? Não só no desenvolvimento desses dispositivos, mas é importantíssimo para esses desenvolvimentos entender como esses dados são feitos, tá? E quem trabalha com IoT, tá com certeza trabalhando com hardware e software, né? Tem que ter o skill ali de programação definitivamente. Beleza? Quis trazer uma visão aqui alto nível só para vocês entenderem como isso tudo é estruturado, tá? E daqui para a direita, né, do processamento para a direita, pode ser feito em nuvem, sem precisar configuração de infraestrutura. Bem, não sei se o pessoal tem uma dúvida aqui, mas já falando, ó, o pessoal do CERN, do colisor de hadrons lá da Suíça, esses caras estão usando a nossa plataforma, tá? Então já trazendo outro exemplo, né, eu trouxe o da Altair, o pessoal do Open Lab lá do projeto
já utiliza. E esses sensores que estão lá rodando no colisor de hadrons estão jogando, fazendo streaming dos dados para a nossa plataforma, tá? E lá que os engenheiros do Open Lab vão fazer as análises necessárias. Como isso funciona? Né? Então vamos detalhar isso de novo. Vamos imaginar que a gente está lá fazendo nossos experimentos de colisão de hadrons, colisão de partículas, e a gente tem uma pancada de sensores dentro desses sistemas, né? Daquele túnel gigante. São infinitos sensores. E eles estão jogando informação no nível de nanosegundo. Né? Muita informação e muito rápido. Ninguém consegue avaliar aquilo em tempo real. Então o que a gente faz? Utiliza um serviço de streaming, de verdade, porque o que o streaming faz? Ele garante que todas as mensagens que estão indo vão chegar, o streaming faz isso, e ele também garante que todas as mensagens não saem de ordem, né? Então, o primeiro sensor vai trazer uma informação, logo em seguida o segundo sensor vai trazer uma informação. Isso é extremamente necessário para a gente garantir o sincronismo e, de fato, conseguir avaliar o funcionamento do sistema, né? Então, é isso que o streaming faz, garante a fila e garante a ordem. Com essa garantia, a gente já pode consumir isso em um tempo menor, tá? Não precisa ser na camada dos nanosegundos, mas a gente já faz um streaming disso daqui, tá? Para fazer um processamento de dados. A gente fala de analytics, streaming analytics. Então a gente já processa esse cara antes mesmo de guardar o dado, antes de gerar um arquivo, antes de fazer qualquer coisa, a gente já faz um processamento naquela informação que está chegando. Tanto para gerenciar um catálogo, tá? Quanto se eu quiser, por exemplo, criar um evento, né, do tipo um alarme, por exemplo, né, esse cara já avisa na hora, já dispara um evento e já aponta para outros dispositivos, naquela integração de IoT que eu falei, né, em vez de jogar para a mangueira, tá jogando, por exemplo, um alarme do LHC. E aí, esses arquivos, uma vez que estejam consolidados, que estejam processados, eles vão ser jogados num repositório estático, tá? Isso aqui é um repositório estático de dados que a gente pode jogar e que a gente pode ou não fazer processamento, ou já jogar direto para um servidor de dados estruturados, tá? Banco de dados mesmo, que quando tem grandes e grandes volumes, a gente chama de data warehouse. Então eles estão jogando isso tudo para um data warehouse estruturadinho, bonitinho, para depois eu chegar com o meu serviço de analytics e conseguir olhar e visualizar, tá? Esses dados de uma forma visual, né? Com gráficos, com distribuição, dispersão, fazer análises e assim por diante. Tá? É assim que o time do Open Lab do CERN está utilizando as plataformas da Oracle. E entendam que cada quadradinho desse é um serviço já feito. Tá? Eu posso só selecionar, parametrizar, apontar as URLs, né, para que cada serviço consiga comunicar um com o outro e tá rolando. Tá? Eu estou simplificando um pouco aqui, tá, gente? Mas é claro que é complexo, mas em essência é muito menos complexo do que uma infraestrutura de data center, porque essas caixinhas já estão prontas, tá numa prateleira. Bem, seguindo, tô falando aqui pra caramba, deixa eu até dar um golinho de água. Luiz, alguma dúvida ali no chat? Já aproveitando a pausa? Olha eu falando no mudo aqui. Tô assim. Não, o pessoal tá gostando, viu? Se tiver dúvida, se puder jogar na parte de pergunta ali, né? Algum caso de uso, alguma coisa que já ouviu falar de IoT, pode mandar, mas o pessoal tá gostando aí, viu? Legal. Bem, então vamos seguir. Agora a gente vai falar de um outro xodó do momento, que tá todo mundo falando, que é inteligência artificial e machine learning, tá? Esses caras que eu coloquei na mesma categoria, eles não são a mesma coisa, a gente vai entender um pouquinho melhor, mas vai ficar claro por que eu estou colocando esses dois carinhas aqui juntos, tá? Então, para começar, uma definição simples e clara de inteligência artificial. Inteligência artificial é um sistema tomador de decisões. Ele vai tomar decisões, ponto. De forma autônoma, sem precisar de intervenção humana. Esse é o conceito. Então, eu posso criar um robô que tem a sua inteligência artificial para jogar xadrez. Já temos, inclusive, né? Ele vai tomar as decisões que são as decisões da peça. Ah, eu quero criar um carro autônomo que dirige e não precisa de motorista, né? Ele vai pegar todas aquelas informações que ele está recebendo a partir dos sensores e todos os dados e tomar uma decisão, tá? Então entendam que inteligência artificial não é a mesma coisa que, por exemplo, análise de dados, tá? Ele vai ser um algoritmo para tomar uma decisão.
Dito isso, a característica dele, né, a natureza dele, quando a gente pensa na implementação de um sistema desse tipo, ele vai necessitar de muito processamento, tá? Porque são informações, em geral, muito rápidas, muita coisa que vai chegando ao mesmo tempo. Quase sempre um processamento distribuído, porque são informações diversas que estão chegando de cada tipo, elas não têm interdependência entre si, então por isso que a gente fala que elas são distribuídas, e em tempo real, né? A gente quer o negócio ali o mais rápido possível, né? Quando a gente pensa em todos os modelos mais modernos que estão surgindo de inteligência artificial. Dito isto, a minha definição mais simples aí que eu tenho como machine learning, tá? É um sistema tomador de decisões que é baseado em dados, tá? Ou seja, um sistema que joga xadrez, ele não precisa ter uma base de dados. Você pode criar um algoritmo para ele tomar as decisões. Por quê? Porque ele sabe as regras do xadrez, ele sabe as possibilidades de jogada que ele pode fazer, tá? Mas se eu quiser construir um sistema tomador de decisões que seja baseado em dados, tá? Aí sim eu vou utilizar do conceito do machine learning, porque o machine learning vai utilizar desses dados para melhorar o modelo, né? Então, o que o pessoal fala de reinforced learning, deep learning, tem um monte de learning aí no mercado, tá? Mas, em essência, entendam que é um conjunto de dados alimentando um modelo de inteligência artificial para que ele tome melhores decisões, tá? E aí, um não exclui o outro aqui, né? Quando a gente está falando de machine learning, ele também precisa do processamento necessário para um sistema de inteligência artificial, mas ele também precisa de uma estrutura de processamento de dados, tá? Que muitas vezes chegam na escala de petabyte ali, né? Centenas de terabytes ou petabyte. Então a gente está falando de muito dado que não é simplesmente processado de uma forma simples, né? Então normalmente a gente utiliza storages distribuídos que vão colocar um pedacinho de cada dado em um lugar. A gente faz um caminho com uma catalogação e os sistemas conseguem acessar, tá? Essas são as características, tá, do inteligência artificial e do machine learning. E aí, trazendo um exemplo bem legal para vocês que está rolando, essa instituição chamada National Grid, eu não sei se todos conhecem, acho que não, mas ela é similar à nossa ONS, né, a ONS brasileira, Operador Nacional do Sistema, que é a instituição que opera todas as redes elétricas da Inglaterra, tá? Nesse caso, a ONS opera do Brasil, né? E a National Grid opera da Inglaterra. E esses caras estão utilizando de dados de clima, tá? Previsão climática, como a base de dados que está realimentando um modelo de inteligência artificial, e esse modelo fica constantemente reaprendendo, né? Porque uma vez que você testa, você depois avalia se aquela decisão foi boa ou não. Então, quando você avalia que aquela decisão foi ruim, ele já entende que aquele é o tipo de algoritmo que tem que ir para o outro lado. E aí, depois de muitas simulações, você tem um modelo muito treinado, né? Que é o que a gente fala. E aí, esses caras já vão ter, eles têm, né? Tá rolando lá um modelo que automatiza o processo de gestão da rede, né? Então, baseado na minha previsão climática, eu já sei que eu vou precisar ligar termoelétricas, por exemplo, né? A gente já faz isso hoje, mas muito manualmente, né? Esse cara aqui já faz processo automatizado, né? De ponta a ponta. E aí só precisa fazer o supervisionamento, né? Para entender se o modelo está sendo acurado o suficiente e encontrar novas formas de deixar ele cada vez mais acurado, tá? Como que esses caras estão fazendo isso? E aí, trazendo detalhe. Eles constroem uma topologia desse tipo, tá? E aqui não está muito empírico, mas, em essência, um usuário ou o sistema, né, próprio vai acessar essa estrutura a partir de um sistema de distribuição de carga de novo, tá, que é um sistema que distribui entre vários outros, e vai cair nas aplicações, né, a parte da interface mesmo. Essa interface é onde a gente consegue customizar e fazer as parametrizações para o meu modelo, e aí eu boto o modelo para rodar, fazer uma requisição ali para eu ter uma resposta de que tipo de decisão eu quero tomar agora, tá? E aí, dito isso, eles vão acessar um servidor de inferência. Esse servidor de inferência é onde está programado o modelo, tá? Então, o programador foi lá e programou o seu modelo e entendam que isso aqui, tá? É uma atividade multidisciplinar, porque não é um desenvolvedor qualquer que consegue criar um modelo de gestão de energia elétrica, né?
É uma atividade que você precisa de todo mundo envolvido para todo mundo entender as nuances e as peculiaridades daquele modelo que a gente está tentando fazer. E aí, enquanto essa atividade está rolando aqui, né, ou em outras horas também, a gente também tem esse servidor de inferência acessando storages distribuídos, né, onde tem volumes de dados distribuídos aqui, e servidores de treinamento, que estão rodando esse mesmo modelo de inferência, só que avaliando se está sendo bom ou ruim. E assim a gente treina o modelo, repassa a informação a partir do storage distribuído e acessa um modelo melhor a partir do servidor de inferência, tá? Isso aqui, só para vocês terem ideia, eles colocaram isso aqui também em um cluster HPC. E aí, eles estão conseguindo rodar muito mais simulações, porque você tem mais poder computacional, e o modelo ficou 40% mais acurado, tá? Então, só para vocês entenderem como todas essas disciplinas, desde o tamanho da infraestrutura até as peculiaridades do sistema elétrico, influenciam na criação de um modelo de inteligência artificial, tá? E aí, por fim, se ninguém tiver dúvidas, eu vou falar sobre o Big Data e o Data Science, que todo mundo também fala, né? Acho que também está na boca do povo. E trazer um pouco da visão de como isso é feito hoje também na ponta, né? A princípio, o Big Data e Data Science se trata a respeito de insights, tá? Então, a gente não está falando de modelar, a gente não está falando... Embora a gente pode utilizar esses insights para todo tipo de utilização que a gente quiser, todo tipo de aplicação, esses insights podem ser reutilizados, mas a ideia é que eles não são tão trivialmente encontrados. Então, a gente precisa dar um jeito de encontrar insights muito raros ali, que são muito úteis para a operação de algo, tá? Mas que não são óbvios. Por causa disso, a gente precisa de engenheiros, e em geral são engenheiros mesmo, ou desenvolvedores multidisciplinares também, para fazer esse tipo de análise. Tá? Por quê? Porque é um engenheiro que sabe, por exemplo, na hora que ele olha os dados, que tipo de informação ele está procurando. Tá? Então, é muito comum que os times de Data Science sejam multidisciplinares também. E aí, conceitualmente trazendo, né, o Big Data e o Data Science, eles vão trazer a primeira premissa, que é um volume grande de dados. Tá? Então, acho que o Big Data deixa bem claro pelo nome, tá? Mas quando a gente fala de grande volume de dados, a gente está falando de petabytes, a gente está falando de terabytes, é um negócio muito grande, tá? E o pessoal, muitas topologias constroem o que a gente chama de data lake, que é um repositório que a gente joga todos os tipos de dados lá, né? Desde os dados estruturados até os não estruturados. O que isso significa? Eu posso ficar jogando muito dado lá do tipo de pagamento, ou as informações pessoais, ou qualquer tipo de sistema que tem informação ali de entrega, de venda, de qualquer tipo de informação que venha no modelo de tabela, a gente chama que é um dado estruturado. Também tem outros modelos, tá? Pode ser grafo, pode ser estrela, tem outras formas, mas, em geral, um dado que tem uma estrutura que você consiga colocar processamento em cima. A gente também pode utilizar dados semi-estruturados para jogar nesse repositório, né? Então, vamos imaginar um arquivo ali, uma imagem, uma foto do Facebook que olha as nossas faces e reconhece quem é, né? O arquivo em si, a foto especificamente, não tem estrutura de dados ali. O máximo que ela tem são os metadados que a gente fala, e por isso que ela está aqui na categoria dos semi-estruturados. A gente sabe quem é o dono da foto, porque está lá, a gente sabe a hora que a foto foi postada, a gente tem um monte de informação ali que define as características daquele arquivo, mas dentro dele eu sei lá o que tem, né? Se eu quiser descobrir quem é que está lá, eu preciso rodar um outro algoritmo ali para descobrir, né? Geolocalização também, que a gente não tem uma estrutura, no máximo a gente tem uma tupla, né? Eu sei onde eu estou, é a minha latitude e a minha longitude, e nada mais, né? Então a gente não tem uma estrutura que eu posso parametrizar e descobrir algo a partir disso. E os dados não estruturados especificamente, então, são conversas de e-mail, WhatsApp, se a gente pegar isso aqui tudo, a gente vai ter que rodar algum algoritmo para conseguir tirar algum tipo de informação. Tá? Então, esses são os dados que os times de Big Data e Data Science utilizam. Tá? E aí, como categoria ali de atividades que eles fazem, eles vão fazer esses 2 pontos ali de atividades. Tá? Eles vão fazer o data quality primeiro, porque muitas vezes esses dados chegam corrompidos, ou chegam incompletos, ou tem o que a gente chama de outliers, que são as exceções do dado, e eles precisam ser filtrados para você não ter um modelo que te joga para o lugar errado.
refazer uma modelagem deles, ou seja, construir uma estrutura de Snowflake, uma estrutura de dados que seja coerente com o tipo de análise que você quer fazer, tá? Para depois fazer o que a gente chama de data mining, que é o processamento em si do engenheiro, né? Então, ele vai rodar algoritmos mesmo desenvolvidos. Em geral, hoje, muito utilizado Python e uma linguagem chamada R, são muito utilizadas para fazer esses algoritmos, que são algoritmos de análise preditiva, detecção de anomalia, regressão linear. Eu lembro que eu fazia regressão linear lá nos laboratórios de física, na Poli. Esse tipo de algoritmo é muito utilizado para construir funções de N graus, clusterização, enfim, uma pancada de algoritmo que o pessoal costuma utilizar, né? Vou dar um exemplo legal aqui, detecção de anomalia, né? A gente já tem bancos hoje que estão fazendo validação de cartão de crédito num pagamento e valida a senha, valida o usuário, valida a localização, valida limite, valida tudo. Só que na hora que passa na estrutura de data science, o algoritmo responde que tem 98% de chance de aquilo ser uma fraude. E ninguém sabe explicar o porquê, porque esses algoritmos vêm a partir de uma estrutura gigantesca de dados, a gente não sabe o que foi que fez o algoritmo dizer aquilo, mas depois, quando a gente avalia e faz a retroalimentação do modelo para entender se esse algoritmo de data science funcionou, você vê que bate, né? Então, você não tem informação nenhuma para garantir que aquilo é uma fraude, mas você tem altíssima probabilidade, né? Então, é isso que os engenheiros de dados estão fazendo. E aí, nos conceitos de nuvem, né, a gente tem que ter essas duas capacidades aqui. Primeiro, conseguir processar petabytes de dados, e segundo, eu tenho que conseguir construir uma capacidade de análise, né, para conseguir rodar esses algoritmos e manipular esses dados todos de uma forma que eu não corrompa, que eu não perca o histórico, né? Então imagina fazer um backup desse cara. Tudo isso é muito delicado, né? Então, os processos hoje são feitos em nuvem, por quê? Porque a gente não toma cuidado com muitas coisas que a gente precisaria se a gente cuidasse da infraestrutura, né? Quem faz isso são os provedores de nuvem, né? É a Oracle que faz isso. Então, os engenheiros já estão utilizando das plataformas, tá? A gente utiliza a plataforma de data mining já pronta, você só acessa pela URL e todo o stack atrás ali de infraestrutura já está sendo feito, tá? Então, só para trazer um exemplo legal aqui para vocês, Red Bull, de Fórmula 1, está fazendo esse processo hoje para o data science deles on-track e off-track, né? Durante as corridas e fora, né? Esse é um dos nossos cases mais interessantes aqui, porque Fórmula 1 é engenharia na veia, multidisciplinaridade, criticidade nos processos, né? Eles falam, os engenheiros, nos vídeos, são nanosegundos que importam, né, nas operações de cada operação do carro, que vão fazer o carro mais veloz. Então, esses caras estão utilizando nossa plataforma, por exemplo, para abstrair de todos os conceitos de infraestrutura, né? Como eles estão fazendo isso? Aqui eu estou trazendo um exemplo, né? Aqui está um pouquinho mais complexo. Então, veja, imaginam que isso aqui seria uma infraestrutura inteira para um time gerenciar e cada caixinha dessa é um serviço de nuvem, né? Como funciona? Os carros têm seus sensores. Nossa, estou falando muito. Os carros têm aquele monte de sensor avaliando performance, a temperatura do carro, a temperatura do motor, freio. Uma pancada de sensor jogando essas informações também para um serviço de streaming, porque, como eu falei, precisa ser muito rápido, você não pode perder o dado, você tem que garantir a ordem. E aí, você já pode, se quiser, né, fazer um streaming. Então, por exemplo, digamos que é uma operação automatizada que eu quero fazer no carro. Já toma uma decisão baseada em um streaming analytics em tempo real, você não precisa nem salvar o dado e já envia para o carro algum comando para automatizar algum tipo de ação, para dar algum alerta, para dar algum alarme, tudo isso feito utilizando informação de vários sensores, né? Além disso, na hora que esses sensores estão enviando os dados aqui para o streaming, a gente também pode fazer um outro tipo de processamento de dados aqui com Streaming Analytics para fazer o que a gente chama da estruturação do dado, para jogar isso aqui para um repositório estático, tá? Esse repositório estático pode ter várias informações, tá? Desde as informações do carro até outros tipos de informações que vão vir de outras aplicações, que vão vir de outras simulações. Posso compor esse cara aqui com tudo. E aí, jogar isso para um Autônomos, né, que é o nosso serviço aqui de Data Warehouse. E aí você consegue estruturar esse dado junto com esses outros dados que estão chegando de outros lugares, tá? Que eu também não vou detalhar agora.
E aí eu posso colocar gráficos a partir de uma ferramenta de analytics, né, para ter visualização, para ter toda aquela visualização clara no formato de gráfico, ou plugar a plataforma de data science que vai entregar uma interface para o desenvolvedor. Eu acesso aqui do meu navegador aqui da minha casa, oracle.com/Red Bull, e entro nessa plataforma, faço meu login e desenvolvo ali em cima de todo esse repositório de dados, tá? Tanto os estruturados quanto os não estruturados. Né? Como eu falei aqui, esse aqui é o Data Lake, né? E aqui é o conjunto dos dados estruturados. E aí, o usuário pode utilizar e fazer os seus modelos, suas análises preditivas. Isso aqui, normalmente, é após a consolidação dos dados. Então, o que é? Esse aqui é o engenheiro da peça do freio do carro, que vai ficar analisando dados e dados e dados no sensor durante a corrida para melhorar o serviço, para melhorar o produto, né? Para melhorar o freio, melhorar a operação dele. Ele foi lento aqui, ele apertou com muita força aqui. E aí, a partir daí que a gente consegue tirar esses insights, né? Olha, quando o carro está muito quente, é melhor que o freio faça isso. E você cruza todo tipo de informação para ter uma melhor performance na operação do carro, né? Muito legal. E aí, só para trazer aí última informação, acho que eu não vou estender muito, né? Eu consegui ficar dentro do tempo aí para a gente fazer umas dúvidas. Trazer umas referências aí para vocês que quiserem conhecer mais, tá? Tudo isso que eu falei tem detalhes e detalhes e detalhes dentro desse site aqui, oracle.com/cloud, tá? Inclusive para a parte de aplicações ali de SaaS, que eu não falei, para a parte de data center, tem tudo. E deixa um convite para os curiosos, né? Eu nunca tinha tido esse tipo de convite na minha graduação, acho que eu gostaria de ter tido, porque eu acho muito legal. A Oracle tem um serviço que a gente chama de Free Tier, vocês podem se cadastrar lá, e vocês vão ter alguns serviços desses que a gente está listando aqui, gratuitos para vocês utilizarem em estudos, em testes de vocês, tá? Incluindo máquinas virtuais, bancos de dados, tá? Máquinas de limite de serviço de streaming, tudo isso vocês vão ter para utilizar ali dentro de uma camadinha gratuita, tá? Vocês podem se inscrever, a gente chama isso aqui de trial, vocês vão solicitar para que vocês coloquem um cartão de crédito, mas não se preocupem, porque isso é só autenticação de usuário, vocês nunca vão ser cobrados, a não ser que vocês coloquem, olha, eu quero pagar por aqui e transformar essa numa conta paga, tá? E quando vocês fizerem isso, vocês vão ter 30 dias de avaliação com $300 em créditos, tá? Ou seja, vocês podem utilizar aquelas tecnologias mesmas pagas com $300, e depois de 30 dias, eles vão desligar tudo e vai sobrar para sempre o que a gente chama do Free Tier, né, que é a camada gratuita. E aí vocês podem utilizar à vontade nos serviços da Oracle que tiverem aqui dentro desse serviço de Free Tier. Também, se o Luiz puder jogar aqui no chat esse link aqui que é mais complexo, é uma série, a gente chama de Live Labs, de tutoriais para quem quiser aprender, quiser mergulhar nessas tecnologias e fazer seus exercícios. São tutoriais que englobam o Free Tier, tá? Então, vocês podem fazer esses testes mesmo, que estão todos aqui, utilizando as tecnologias, sem precisar desembolsar um centavinho, né? Mais no sentido mesmo de aprendizado. E aí, se puder colocar no chat, para quem tiver a curiosidade, basta se inscrever no site e dar uma olhadinha aqui nos Live Labs. Beleza? E aí? Isso aí, ô Vitor, tem alguns labs, inclusive, do que foi passado aqui. Por exemplo, tem de HPC lá, quero aprender um pouquinho a mexer em HPC. Você vai poder testar um pouquinho ali, tá? Inclusive com alguns produtos aí de mercado, bem legal. Rodar minha simulaçãozinha ali no meu TFG, acho, não lembro se era TFG, TCC, eu usei o MATLAB, simulei um monte de dado também, usava dado de clima, fiquei rodando no meu computador lá, era assim, eu rodava um dia, ia para casa do meu pai, ficava lá umas horas, voltava, esperava rodar, depois segunda simulação, mudando os parâmetros, né, muito lento e difícil, de repente vocês já podem tirar proveito aqui, deixar isso rodando num serviço na nuvem e já descobrem como funciona. Beleza? Bem, e aí, né, acho que tem esse nosso tempinho, não sei se vão ter dúvidas, eu falei bastante, né, bastante conteúdo aqui, foi um pouco superficial, claro, acho que não é a ideia aqui que a gente detalhe o bit e o byte dessas configurações, mas quis trazer um pouco desse mundo, né, de como que a engenharia está utilizando dessas nuvens e como que talvez o meu trabalho aqui esteja contribuindo aí para os times de engenharia. Se tiverem dúvidas, podem mandar, essa é a hora.
Bom, enquanto isso, Vitor, eu vou estar mandando um formulário nosso da CEMOV para os telespectadores darem um feedback sobre o evento. Legal. Vou mandar aí no chat para vocês. Enquanto isso, vocês respondam, podem enviar dúvidas aí, que eles respondem. E tem que enviar ali não é no chat, é na parte de dúvidas de vocês. Chegou uma pergunta aqui, Gabriel Men, se as simulações de colisão feitas com HPC possuem a mesma qualidade das simulações reais, ou são até mesmo superior. Olha, eu vou sendo bem franco, e aí pela natureza do objeto, né, não chega a ser tão completo quanto a simulação real, porque a gente não consegue modelar todas as variáveis do mundo, né, no nível dos átomos do que está compondo aquela colisão, né? Então, são aproximações, isso sempre é feito, tá? Em todas as simulações. Ou seja, aquele processo tem que garantir que todos os protótipos e todas as construções passem pelo nível de qualidade de uma simulação. Mas a gente não consegue garantir exatamente como vai ser uma colisão, porque as variáveis estão no nível do átomo, tá? Então, em essência, o HPC, ela chega para ajudar nisso, porque se eu quiser fazer uma simulação de computador, de colisão no meu computador, eu posso, mas os parâmetros que eu vou incluir aqui vão ser no máximo velocidade, forma e talvez ali gravidade, sabe? E enquanto que as modelagens feitas em níveis profissionais e corporativos, para fazer essas simulações digitais, você vai incluir composto químico, a interação entre os materiais, você vai compor as juntas, vai compor o peso, vento, temperatura, você coloca tudo em uma simulação, né, e simula. Aí depois você faz isso de novo, e de novo, e de novo, e você constrói inúmeros cenários, tá, e depois você consegue tirar um dataset e falar assim, olha, 90 e tanto por cento dos meus carros vão ter tal comportamento. E aí, isso se adequa à norma, tá? Então, assim que é feito. Então, o mundo real é muito difícil de simular, porque as variáveis são infinitas, praticamente, né? Se bobear, tem variáveis que a gente nem conhece no mundo da física. Então, não, a simulação sempre vai ser imperfeita, tá? Mas a ideia é que o HPC vai permitir que a gente siga com simulações cada vez mais completas, tá? Beleza. Pô, pessoal, acho que é isso então. Eu agradeço muito a oportunidade do pessoal da CEMOV. E se tiverem algumas dúvidas ou qualquer tipo de contato que vocês queiram, estou à disposição, tá, pessoal? Estou sempre aberto para qualquer tipo de interação. Espero que tenha agregado aí nas dúvidas, nas ansiedades, nos processos de vocês. Desejo saúde e alegria aí a todos nesses tempos. Valeu, pessoal. Bom, a gente da CEMOV também agradece muito a participação de vocês, a participação também de todo mundo que está assistindo. E eu queria avisar que agora, às 19 horas, vai ter outra palestra super legal da Stock Car. Então, confiram lá. Mas muito obrigado a participação de todo mundo. Valeu então, pessoal.